E se o Natal que você conhece não for exatamente o que a Bíblia quis revelar? E se Jesus Cristo não estiver falando apenas de um homem que nasceu há 2000 anos, mas de algo que precisa acontecer dentro de você? Neville Goddard apresenta uma interpretação extraordinária. A história de Cristo seria, na verdade, a história do próprio homem. A ressurreição não começa depois da morte. Ela começa quando Deus desperta dentro de você. O túmulo não está em algum lugar distante. O túmulo é o seu próprio crânio. E o nascimento de Cristo não seria apenas o nascimento de uma criança em Belém, mas o nascimento de uma nova consciência, o momento em que você desperta para aquilo que realmente é. Nesta palestra, Neville revela o que chama de a mensagem redentora do Natal e explica por que, segundo sua interpretação das Escrituras, Cristo vem em nós, Deus desperta em nós e todos, um dia, despertarão para a mesma verdade. Prepare-se. Porque talvez você nunca mais enxergue o Natal da mesma maneira. O tema desta noite é o Natal, a mensagem redentora. Se você fosse dono do mundo, literalmente dono do mundo e de tudo que nele existe, e $1 bilhão fosse seu servo, e ao final de sua curta jornada aqui, fosse só isso, não seria um completo absurdo? Bem, o Natal, a mensagem redentora, é que o homem vive para sempre. Esta é a história. Há uma canção natalina caribenha chamada O Menino de Maria. Jesus Cristo nasceu no dia de Natal e, por causa desse nascimento, o homem vive para sempre. Isso é algo recente das Índias Ocidentais. Mas séculos atrás, essa história se espalhou pelo mundo. Os homens a desejavam, especulavam, mas não conseguiam desvendar o segredo oculto no Antigo Testamento. E pensaram, examinando as Escrituras, mas não encontraram o Cristo de quem falavam e cuja vinda previam. Simplesmente não o encontraram, porque não era da maneira que esperavam. Paulo faz a declaração na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, e ele fala de um tesouro. Temos este tesouro em vasos de barro. Quando você lê, você se pergunta do que ele está falando. Temos este tesouro em vasos de barro. Significa condicionado pela limitação humana, e a limitação do entendimento humano, da linguagem humana, do significado das palavras, especialmente, aquele limite estabelecido para uma pessoa revelar sua própria consciência interior a outra. Como alguém que é o primeiro poderia realmente contar isso, pois todos o conheciam no mundo como uma pessoa normal? E isso vem acontecendo por eras inumeráveis e de repente por fim, para chocar Maduro, ele quebra a casca. E ele conta isso, e ele conta com todas as limitações do vaso de barro, chamado homem. Bem, como ele poderia contar para persuadir alguém de que isso é o que foi predito? Agora, esta noite, contarei exatamente como aconteceu. E espero que alguém na plateia, sei que há muitos de tempos em tempos que podem acrescentar imagens de memória do que eu disse. Outros registraram em fita, outros registraram em taquigrafia, mas eles registraram a história que lhe é contada no livro de Lucas. Lucas, se você ouvir com atenção, nos primeiros 4 versículos, e visto que muitos empreenderam compilar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, assim como foram declaradas por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, assim também me pareceu bem, tendo investigado tudo de perto desde algum tempo, escrever-lhe um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheça a verdade a respeito das coisas das quais foi informado. Ele não afirma ter sido uma testemunha ocular, mas seguiu de perto aqueles que foram testemunhas oculares. Nas Escrituras, uma testemunha ocular é alguém que a experimentou. O essencial para ser um apóstolo era ver o Cristo ressuscitado, como nos foi dito no primeiro capítulo do livro de Atos. Ninguém pode ser enviado, pois um apóstolo significa alguém enviado, a menos que ele próprio tenha experimentado o Cristo ressuscitado. Isso é chamado de ver o Cristo ressuscitado. Você não o vê como outro, você experimenta a sua própria ressurreição, isso é ver Cristo. Porque Cristo em vocês é a esperança da glória. Eu lhes digo um mistério, ele disse, um mistério escondido de todas as eras, todas as gerações, e agora manifestado aos seus santos. Este mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26, 27.
E assim, a única condição imposta a alguém que seria enviado é que ele visse, isto é, ele experimentasse o Cristo ressuscitado. Lucas não afirma que viu, portanto, ele não afirma que experimentou. Mas ele afirma, ouça com atenção, visto que muitos. E houve muitos antes de Lucas, que tentaram compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós. Uma narrativa compilada das coisas contadas por aqueles que foram testemunhas oculares desde o princípio e ministros desta palavra. Agora me pareceu bem também escrever um relato ordenado para você, excelentíssimo Teófilo, para que você possa saber a verdade sobre as coisas das quais você foi informado. Agora, ele não afirma que seu registro é uma exatidão cronológica maior do que aqueles que o precederam. O que ele está realmente afirmando, que sua narrativa é realmente um melhor arranjo do material de origem, ele ouviu essas coisas daqueles que realmente as experimentaram. Ele ouviu e compilou em uma história, em uma narrativa. Quero contar a vocês esta noite a história como ela realmente acontece. Pois depois de inumeráveis anos a história foi coberta com todos os tipos de coisas estranhas, e não é assim de forma alguma. Na próxima quarta-feira, todo o vasto mundo da cristandade, 1 bilhão de nós, contará a história e a representará em igrejas e lares em todo o mundo. Sim, mesmo na China, na Rússia, há aqueles que acreditam e que contarão a história, que um homem e uma mulher tiveram um filho que era diferente, e que ele era o Salvador do mundo. E isso não é verdade. O único Salvador do mundo é Deus, chamado nas Escrituras de Jeová. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E além de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3, 11. O nome é, nós o chamamos, Yod-Heh-Vav-Heh. Em nossa língua é Eu Sou. Mas, se você entende as Escrituras, a palavra Jesus, que é a forma anglicizada da palavra hebraica Joshua, significa a mesma coisa. Então, o que quer que você leia sobre Joshua ou sobre Jeová, você pode ler sobre Jesus da mesma forma. Não é um homem. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Eles estão realmente contando a história da salvação. O cristianismo é baseado na afirmação de que uma certa série de eventos aconteceu em que Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Então você faz a pergunta: eles realmente aconteceram? Eles aconteceram? Então, enquanto estou diante de você, posso dizer que eles aconteceram. Que eu não sou único, sou exatamente como você, com todas as fraquezas, todas as limitações da carne, mas todas elas. E eu não tinha ideia de que a história era literalmente verdadeira nas profundezas da alma do homem. Pois, como você, eu também fui ensinado que essa história aconteceu na superfície do homem, que a história dela era secular, que realmente aconteceu no Oriente Próximo. Mas eu sei hoje que não aconteceu em nenhum Oriente Próximo, acontece na alma de cada criança nascida de mulher. E quando esse momento chega, ninguém sabe, só Deus sabe. Nenhum homem pode prever. Nenhum homem é sábio o suficiente para ver aquele momento no tempo em que, finalmente, para eclodir, você quebrará a casca, e então a série de eventos se desenrola em sua alma e você é Cristo Jesus. Cristo Jesus no homem, que é Deus no homem, é Jeová no homem. Deus realmente se tornou homem para que o homem se torne Deus. Esta é a história, e que alguém presente esta noite tenha a habilidade de contá-la. Eu fiz o meu melhor no último capítulo do meu último livro A Lei e a Promessa. Sem acrescentar nada ou tirar nada, eu contei exatamente como aconteceu. Mas talvez você possa fazer uma história muito melhor. E deixar de fora o ser chamado Neville completamente. Não tem nada a ver com um homem que está diante de você agora, é a história de cada ser neste mundo, e esse ser vai tirar esta vestimenta como algo que desaparece, não faz diferença. Mas o ser que experimentou isso você não vê, você vê a máscara que ele usa. Eu não vejo o verdadeiro você, eu vejo a máscara que ele usa. É exatamente assim que a história se desenrola na alma do homem. Chegará um momento em sua vida, e você não suspeitará, não terá a menor ideia de que isso vai acontecer com você. Então, do nada, você se verá despertando, realmente despertando, e você acorda para se encontrar em um sepulcro, e o sepulcro é seu crânio.
Você não tinha ideia até aquele momento de que estava sepultado. Mas naquele momento, quando você começa a acordar, você acorda para se encontrar completamente acordado, como nunca esteve acordado antes. E onde você está? Em seu crânio, e é um túmulo e você sabe que é um túmulo. Naquele momento, você faz um esforço para sair e você sai. Você sai da mesma maneira que saiu do útero de sua mãe, de cabeça primeiro, centímetro por centímetro. E você sai. Assim como você saiu fisicamente do útero de sua mãe, você sai espiritualmente do crânio, seu próprio crânio. Quando você sai e se encontra completamente fora, você fica perplexo. Nunca lhe ocorreu antes que você estava morto. Somos informados no livro de Gênesis. E o Senhor Deus fez o homem dormir profundamente, e ele dormiu. Não há pensamento de que o homem despertou até este momento na eternidade. Não há uma palavra nas Escrituras. O apelo está lá, mas não há uma palavra de que ele despertou. No Salmo 44, o apelo é feito a Deus. É Deus que adormeceu no homem. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Versículo 23. Então o comando é de Deus para Deus que dorme no homem. Ele está se individualizando no homem. Então, desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Então, Deus desperta no homem como aquele homem. E ele não percebeu até aquele momento na eternidade que ele realmente estava dormindo. Ele pensou que estava acordado. Este sonho foi imposto ao homem, que realmente é Deus, e ele deve sonhar o sonho deste mundo. No final do sonho, Deus acorda. E porque era um sonho, não importa o quão horrível ele fosse neste mundo, tudo está perdoado. Se amanhã de manhã minha esposa me dissesse, e eu tive o sonho mais horrível. Eu matei você e matei nossa filha e matei todos os nossos amigos, porque eu a amo, eu a abraçaria e tentaria confortá-la por causa do horror do sonho dela. Eu não poderia condená-la, era um sonho. Então, no final deste drama, tudo isso é um sonho, e o sonhador acorda, e despertando ele é Deus. Mas ele está sujeito ao sonho deste mundo, e os sonhos mais horríveis que sonhamos enquanto estamos sujeitos a ele. E então despertamos do sonho para descobrir que somos o sonhador e o sonhador é Deus. Então eu acordei, e você pode anotar e isso é verdade, eu acordei para me encontrar no sepulcro do meu crânio. Eu não sabia até aquele momento que eu tinha estado, ao longo dos séculos, morto, pois você não colocaria ninguém em um sepulcro a menos que ele estivesse morto. E então, eu fui enterrado no meu crânio, mas eu não sabia até aquele momento no tempo. Então o poder mais fantástico me agitou, e eu fui ressuscitado dos mortos. A ressurreição é o ato criativo mais maravilhoso de Deus. Ele desperta a si mesmo desse sono profundo que é tão profundo que é como a morte. Então eu acordei do túmulo, e então eu saí. Agora somos informados em Apocalipse, ele é o primeiro daqueles que acordaram dos mortos, o primeiro a nascer dos mortos. Todos nascerão dos mortos da mesma forma. A história de Cristo é a história do homem. Cada homem terá a experiência idêntica quando sair do túmulo, e o túmulo é seu próprio crânio. Agora, somos informados no livro de Lucas que 3 vieram para testemunhar este evento. Pois o anjo do Senhor apareceu e disse a eles, e hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, e encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E eles foram e descobriram que a coisa era a verdade. Eles encontraram um sinal. Ouçam com atenção, e isto vos será por sinal, e encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A criança não é o evento. A criança não é mais o evento do que a bandeira tremulando sobre a Casa Branca é o presidente. Ela significa sua presença, não é o presidente. Ele está em residência? Bem, eu não sei. Bem, então, olhe, veja se sua insígnia está tremulando. E então, eu vou olhar, se a bandeira do presidente está tremulando, ele está em residência.
Quando ele não está em residência, ela está abaixada. Portanto, isto vos servirá de sinal, e encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mas esse não é o evento que ocorreu no céu. O que ocorreu no céu, e você que esteve dormindo ao longo das eras, você acordou pelo ato criativo mais maravilhoso de Deus. Ele acordou você que é Ele mesmo, pois você e Ele são um. Ele simplesmente perturbou o adormecido e o acordou de seu sonho assustador. E então ele saiu de seu crânio na forma de nascer. O sinal de nascimento de cima é sempre o de uma criança, então a criança significa seu nascimento. Mas a criança não é o que você deu à luz, é você. A criança é simplesmente um sinal e um presságio de seu nascimento. E 3 homens estão presentes. Eles vêm exatamente como lhe é dito no capítulo 18 do livro de Gênesis. De repente, aquele a quem a promessa foi feita, chamado Abraão, pois Abraão estava sentado na tenda, na porta da tenda está na tenda, e de repente ele olhou para cima e eis que 3 homens estavam diante dele. Eles não foram vistos se aproximando. Eles apareceram de repente, eles estavam diante dele. E esses 3 homens não são vistos se aproximando, eles aparecem de repente e eles estão diante dele. Você os vê e os conhece. Eles o conhecem, mas não o veem, pois você não está mais aqui. Este evento acontece no céu. Embora eles sejam invisíveis para qualquer um neste mundo, você é invisível para eles, porque isso é algo totalmente diferente, uma era totalmente nova onde você nasce. Você quebrou a barreira invejosa desta vida, por assim dizer. Você não está mais aqui. E você nasceu depois de ser um sonhador por séculos inumeráveis, sonhando com o horror deste mundo. Então você acorda e 3 homens testemunham isso. Agora lhe é dito, na história um anuncia o fato e 2 questionam o fato. Ele não discute o ponto. Ele apresenta a evidência, não você, pois ele não pode vê-lo, ele apresenta a criança. A criança pode ser vista. Essa é a bandeira. Essa é a insígnia, esse é o presságio. Então, aquele que encontra a criança no chão, que é uma manjedoura, o ponto mais baixo daquela hospedaria, pois você está em uma hospedaria e ele a pega, apresenta a evidência. Você pega essa criança celestial em suas mãos e olha para o rosto dela, e pergunta, se você perguntar as mesmas palavras que eu perguntei, como está meu amor? E ele olha para o seu rosto e sorri. Assim como lhe é dito, o nome dele é Isaac e Isaac significa ele ri. Ele ri, ele ri. Então a coisa toda se dissolve e você está de volta a este nível para ponderar sobre esta experiência fantástica que você teve. E então você sabe quem é Maria. Antes disso, se você foi criado na fé cristã, você pensava que Maria era uma mulher que viveu há 2000 anos. E agora você sabe quem é Maria, e ainda assim você é homem, vestindo uma vestimenta masculina. Você pode ser pai de crianças como eu tenho um filho e uma filha. E ainda assim eu dei à luz a mim mesmo, e foi simbolizado como de uma criança real envolta em panos. Então eu soube. Eu sou Maria e o nascimento a Deus deve dar-se eu em bem-aventurança agora e para sempre viver. E então, eu me dei à luz. Deus só pode dar à luz a si mesmo, ele não pode dar à luz outro. O milho dá à luz o milho. Tudo dá à luz segundo a sua espécie. Isto foi declarado no princípio que está é a lei para todos sempre, a lei da colheita idêntica. Gênesis 1 versículo 11. Então se Deus está dando à luz algo, ele dá à luz a si mesmo. Então Deus está gerando a si mesmo e gerando a si mesmo. Mas se ele dá à luz a si mesmo e gera a si mesmo, isso tem que ser simbolizado. Qual é o maior símbolo de nascimento senão uma criança? Então a criança é a insígnia de que ele conseguiu se trazer à frente e ele nasceu do alto. Agora, Lucas não está afirmando que ele realmente teve a experiência, mas ele ouviu daqueles que a tiveram. Eles foram chamados de testemunhas oculares, e uma testemunha ocular é alguém que experimentou esse nascimento, e então ele escreveu a narrativa. Escrevendo tão lindamente quanto ele fez, os homens a levaram literalmente neste nível. E então, você vai encontrar na quarta-feira de manhã, você vai encontrar uma mulher e um bebê pequeno, e um homem, e então animais ao redor,
e todas essas coisas, e isso não é nada disso. Então, se alguém aqui esta noite pudesse ser como um Lucas e que realmente estivesse presente para ouvir como isso aconteceu, eles poderiam contar a história como realmente aconteceu. Pois isso vai acontecer com todos os nascidos de mulher neste mundo. Mas aquele momento na eternidade quando isso acontece, ninguém sabe, vem como um ladrão na noite. E como eu sei que isso é o que foi predito? Bem, eu volto para as Escrituras e leio. Eu acho que é prenunciado, eu acho que é predito nas Escrituras. Então eu tentei explicar ao mundo o que aconteceu comigo. Mas novamente eu volto para Paulo, este tesouro está escondido em vasos de barro. Então eu tento contar. Por causa das minhas limitações de linguagem e da sua limitação do que estou tentando dizer, nós falamos de premissas diferentes. Você foi condicionado a acreditar que quando ele vier ao mundo, ele virá como nós viemos, através do ventre da mulher, e ele não vem através do ventre da mulher. E então, você acredita que se ele vier, ele tem que vir dessa forma, e não é assim que Cristo vem ao mundo. Cristo é simplesmente Deus desperto. E é Deus no homem que deve despertar, e quando ele desperta, ele sai do crânio do homem. É chamado na Bíblia de Gólgota, que significa crânio. É onde Deus foi colocado. Ele foi enterrado no Gólgota. A menos que eu morra, tu não podes viver, mas se eu morrer, eu ressuscitarei e tu comigo. Blake, Jerusalém, placa 96. Então Deus está realmente enterrado no crânio de cada ser no mundo. Agora, para aqueles que podem dizer, e bem, se isso não acontecer comigo antes de eu morrer aqui, vai acontecer? Sim. É um mistério peculiar, e você não morre de verdade. Como posso persuadir as pessoas neste mundo que realmente morrem e eu vejo o corpo realmente incinerado, e dizer a elas que elas realmente não morreram? É uma coisa estranha. Você não desaparece. O mundo não cessa de existir no ponto em que meus sentidos param de registrá-lo, não desaparece. Meu pai morreu aos 85 anos, como o mundo o veria? Ele está enterrado em Barbados. Minha mãe morreu aos 63. E tantos dos meus amigos às dezenas morreram, mas eles não morreram. É uma roda de recorrência, e eles estão tocando como se a peça fosse tocar hoje à noite quando a cortina se fecha e ela sobe amanhã à noite. Você repete a peça até que um momento na peça você acorda. Você é o autor da peça, o sonhador do sonho, e você sai da peça. Agora, o próximo estágio nisso. Se eu reescrevesse Lucas, mas não tenho qualificações para reescrever Lucas, mas sei que ele não afirmou que estava escrevendo uma ordem cronológica, uma ordem exata, porque não aconteceu dessa forma. Aconteceu de forma diferente. O drama começa com a ressurreição, e termina no drama de Lucas com a ressurreição. O fim de todo o drama nos 4 evangelhos é a ressurreição, e não é nada disso. Começa com a ressurreição. Você ressuscita e nem sabia que estava morto. Você não sabia que estava dormindo, porque parece tão vivo aqui. Estou tão acordado. Então o maior ato de Deus é ressuscitar a si mesmo no homem do sonho, esse sonho horrível. E é horrível, onde o homem aparentemente morre, e ele tem doença, e ele tem dor, e ele tem todas as coisas assustadoras do mundo neste sonho. E ainda assim, no final é apenas um sonho, portanto, ele realmente não passou por isso. Portanto, no final você diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles estavam sonhando o sonho mais horrível do mundo. Então, o próximo estágio provará que é Deus, e não alguma coisinha minúscula que você pensou que era no sonho, mas foi Deus quem fez o sonho, e ainda é Deus quem você é agora. Ele se individualizou como você. Ele completou o ato, seu propósito, de se individualizar como você. Bem, como saberei que Deus teve sucesso em seu propósito de se entregar a mim? Bem, Deus é um Pai. Se Deus é um Pai e Ele teve sucesso em seu propósito, que era se entregar a mim, então eu sou um Pai. Se eu sou um Pai, então me mostre meu filho. Eu não posso ser um pai a menos que haja uma criança. E então ele me mostra meu filho.
Então vem outra explosão em seu cérebro, está tudo acontecendo em seu crânio, e esta explosão fantástica. Depois que a poeira baixa, você olha e entende as palavras das Escrituras. Eu abrirei a porta e ninguém poderá fechá-la. Em Apocalipse, eu abrirei a porta e ninguém poderá fechá-la. E então você olha e aqui está seu filho, ele é Davi, o Davi da fama bíblica. Ele está encostado na lateral de uma porta aberta. Ele se vira e olha você bem nos olhos e o chama de pai. Você sabe que é o pai dele e ele sabe que é seu filho, e então você sabe quem você é. Pois Davi é o filho unigênito de Deus, então se o filho unigênito de Deus te chama de pai, então você sabe quem você é. Não há dois deuses neste mundo, há apenas um Deus. Então ele te chama de pai. Ele chamará cada ser neste mundo de pai, e então você saberá que somos realmente um, que não somos bilhões como parecemos ser neste mundo. Somos completamente individualizados, concedidos e ainda assim um. Então Davi te chama de pai e você o chama de filho para cumprir o Salmo 89. Pois eu só devo cumprir as Escrituras. Eu não vim aqui para ganhar uma pilha de dinheiro. É bom ter dinheiro para amortecer o sonho horrível que sonhamos. É bom ter as coisas lindas deste mundo, certamente, mas esse não é o propósito da vida. O propósito da vida é cumprir as Escrituras. Bem, o Salmo 89 é: Eu encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então eu devo encontrá-lo. E você não o encontra indo procurá-lo. Ele explode do seu próprio cérebro e fica diante de você. E ele é exatamente como é descrito no livro de Samuel, exatamente como é descrito. Você nunca viu tanta beleza em sua vida como quando olha nos olhos de Davi. E aquele rosto de Davi, um jovem, eterna juventude, cerca de 12 ou 13 anos e aqui, ele está sendo personificado diante de vocês, eternidade. Pois eternidade é juventude, não idade. É Davi. Foi Davi que ficou ao lado dele, como dito no 8º capítulo do livro de Provérbios. Eu sou o primeiro de suas obras antigas, o primeiro, versículo 22. Ele me criou antes de qualquer outra coisa no mundo, e eu fiquei ao lado dele como uma criança. Antes que ele criasse os mares, os céus, eu estava ao lado dele como uma criança. É Davi. E então, quando Deus consegue se dar a você, ele tem que lhe dar seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3:16. E seu filho não é Jesus Cristo, seu filho é Davi. Jesus Cristo é simplesmente Deus desperto. Jesus Cristo é Deus Pai. Então Davi o chama de Pai. E é assim que o mistério se desenrola. Ele faz a pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: o filho de Davi. Ele disse: por que então Davi no Espírito o chamou de pai? Se Davi o chama de pai, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22:42. Então, Davi o chama de Adonai, uma palavra usada por todo filho de seu pai, quando ele o chama de pai. Então ele me chamou de pai. E então vem outra cena. E esta é a ordem cronológica como eu a experimentei. Não é como Lucas contou, ou Mateus contou, ou Marcos, ou João. Mas eles não estavam tentando ser cronologicamente exatos. Eles estavam simplesmente compilando essas tradições orais e colocando-as em uma narrativa. Fazia sentido do jeito que eles colocavam, porque, neste nível, o nascimento viria primeiro e a morte por último. E se você sobrevivesse à morte, então a ressurreição deveria segui-la. Mas essa não é a ordem no mistério de Deus. A ressurreição vem primeiro. Você começa com a ressurreição. Você desperta para se encontrar sepultado, e então você sai, e isso é nascimento. E o sinal do nascimento, ou a coisa que o significa, é um bebê. E isto vos será um sinal de que algo nasceu hoje na cidade de Davi, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Bem, qual é o sinal?
Vai e você encontrará um bebê envolto em panos e deitado no chão. É onde você o encontra. Isso estava lhe dizendo que algo nasceu neste dia na cidade de Davi. Bem, a cidade de Davi é Sião. Sião não está no Oriente Próximo, Sião é seu próprio crânio maravilhoso. Foi lá que nasceu. Você sai de seu próprio crânio maravilhoso, e o nascimento é simbolizado como o de um bebê. Você pode pegar isso, e você também pode compilar uma narrativa. Acho que chegou a hora de contá-la porque depois de 2000 anos de deturpação, as pessoas perderam completamente a imagem inteira deste grande mistério. E elas estão esperando pela vinda de outro ser chamado Jesus Cristo na carne, e ele não pode vir de forma alguma. Ele vem em nós. E ele continua vindo em cada indivíduo neste mundo até que todos tenham eclodido. Quando todos tiverem eclodido, todos serão pais de um filho, portanto, todos são um. Então você conhecerá o mistério, que o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia seu nome será um e o Senhor um. Zacarias 14, 9. Portanto, o nome é Jesus Cristo, e todos serão Jesus Cristo, sem perda de identidade. Ninguém perderá a identidade. Eu te conhecerei na eternidade. Mas eu te verei embelezado além do sonho mais louco do homem. Eu te verei com um caráter que é Deus. Eu te verei com a majestade que é Deus, com tudo que é Deus, porque você é Deus. Tudo será chocado e tudo será um. Você não será homem ou mulher, você será homem. O homem então, naquele momento, estará acima da organização do sexo como entendemos neste mundo. Não precisamos da imagem dividida de homem e mulher para criar. Nós criamos porque tudo está então sujeito ao nosso próprio e maravilhoso poder imaginativo. Mas somos Deus completamente despertos. E todos, ninguém ficará confuso. É seu propósito salvar a todos. Salvar a todos, ele salva a si mesmo, não há mais ninguém para salvar. Todos os comandos do mundo, como lemos na Bíblia, são dados por Deus a Deus. O homem não pode fazer nada neste nível. Ele simplesmente está se entregando para se individualizar e se elevar como Deus. Porque não há limite para a expansão de Deus, havia apenas um limite para a contração de Deus. A contração era Adão, a humanidade, o limite para a opacidade, sim. Mas nenhum limite para a translucidez, nenhum, de modo que Deus estará para sempre e sempre se expandindo. E quando todos estiverem acordados, e a peça terminar e seu propósito for realizado, ele ainda poderá se expandir. Ele ainda poderá ser este Deus composto feito de outros, um Deus feito de todos nós. Nós somos os Elohim, e todos os Elohim formam Jeová, o único Senhor. Então amanhã outro ato ele escreverá, e então naquele outro ato, uma expansão ainda maior deste ser infinito que somos. Então, a história do Natal é a história da salvação. É Deus se redimindo. Porque ele se colocou em uma área restrita, e era tão restrita. O que é mais restrito do que a morte? E os sonhadores não sabiam que estavam realmente mortos. Eles não sabiam que estavam sonhando, pois seus sonhos eram tão reais que estavam perdidos no sonho. Quando você adormece esta noite, a menos que acorde desse sono, o sonho não é real. E você não sangra, e não sente dor, e não tem medo, e não controla, e não foge dos outros em seu sonho? Então você acorda dele e diz, foi apenas um sonho. E enquanto esse sonho durou, foi tão real quanto isso. Pois quando você volta aqui, você não acha que isso é um sonho. Oh, não, isso não é um sonho, isso foi um sonho. É um sonho dentro de um sonho até que o homem desperte de tudo isso. Então Shelley estava perfeitamente certo. Mas ele não estava falando de algum amigo dele que morreu, como vemos um amigo morrer. Ele estava falando de alguém que acordou. Pois Shelley teve as visões, ele saiu aos 36 anos, mas como todas essas mentes intuitivas brilhantes, eles viram isso tão claramente. Então eles disseram que ele estava cheio de incesto, eles disseram Shelley e sua mãe, Shelley e outra pessoa. Mas, posso lhe dizer, se eu sou o pai do seu filho, minha esposa um dia terá a experiência de ser o pai do meu filho, e meu filho é Davi, mas ela me deu um filho,
Bem, isso não é incesto? Ora, ela sou eu. No final, se todos nós somos pais de um filho, então não importa o que, você pode chamar por qualquer outro nome, é incesto. Bem, eles disseram de Shelley que ele era incestuoso. Mas isso é o que ele disse, ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas uma luta inútil. Então achamos que isso é completamente real, e lutamos pelo mais alto cargo neste país, e aspiramos pelo mais alto cargo em um sentido religioso, e lutamos por um cargo mais alto em algum outro sentido, e isso é tudo, menos um sonho. Quando despertamos disso, somos Jeová. O único nome de Jeová a ser conhecido para todos sempre por todas as gerações é Eu Sou. Então, quem teve o sonho ontem à noite? Você não diria, e eu tive? E se alguém lhe dissesse, o que você está fazendo? Você diria, estou sonhando. E quando você acordasse disso, diria, bem, estou acordado. Você sempre precede o que quer que diga com Eu Sou, esse é o nome de Jeová. Então, no final, essa série de eventos se desdobrará na alma de cada pessoa no mundo. Mas como Paulo disse em sua segunda carta aos Coríntios, o 4º capítulo, o 7º versículo. Temos este tesouro em vasos de barro. Isso é condicionado pela limitação do entendimento humano, da linguagem humana, da limitação do nosso entendimento das palavras, especialmente, da limitação de um indivíduo que teve a experiência de tentar desvendá-lo, que é algo que você não pode compartilhar, exceto em palavras, com outro. Então, esta noite, tentei desvendar minha consciência interior que navegou e teve essa experiência com vocês que, no momento, não a tiveram. Mas vocês a terão. E então esse é o Natal. Não tem nada a ver com algum evento físico que aconteceu há 2000 anos. Não houve Maria, que não conheceu um homem fisicamente, que deu à luz uma criança fisicamente de seu ventre físico, nenhuma. A Maria, se Maria, é aquela chamada Sara, se Sara, que é a parte de trás do seu próprio crânio maravilhoso. Ela tinha 90 anos e o valor numérico da palavra ela tinha 90, o valor simbólico desse número é um anzol. O primeiro uso da palavra Jesus na Bíblia é Josué. Moisés não pôde entrar na terra prometida, aquilo que foi prometido, foi preciso Josué para fazê-lo. Josué é chamado Josué ben Nun, Josué, filho de Nun. Nun é um peixe. Ele vem ao mundo para nos transformar em pescadores de homens, chamados pescadores, e ele foi chamado de o grande peixe. E Sara tinha 90 anos e 90 tem o valor simbólico de um anzol, Etzad. Procure o anzol. O que ele está pescando? O que ele está trazendo de si mesmo? Pois tudo vem do homem, tudo que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua própria e maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. Então ele traz isso para fora e essa é a Sara ou essa é a Mary. Mas esqueça a Sara, a Maria, é o seu próprio ser maravilhoso e está saindo do seu próprio crânio. Você está saindo do seu crânio, pois é onde você está enterrado. E todo o drama da salvação começa com o ato mais poderoso de Deus, que é a ressurreição. Ele ressuscita você. E você nem sabia que estava morto até o momento em que você é ressuscitado. Quando você é ressuscitado, você se encontra sepultado. O que você colocaria em um sepulcro, senão os mortos? E você está em um sepulcro, e o sepulcro é o seu crânio. É exatamente isso que a Bíblia lhe diz, que ele foi enterrado no Gólgota e Gólgota significa crânio. É exatamente onde Jesus Cristo foi enterrado. Então Jesus Cristo em você desperta para se encontrar sepultado, e ele sai. Ao sair do túmulo, ele nasce do alto. E então vem a série de eventos conforme descrito nas Escrituras. Então, Lucas diz: ouvi isso daqueles que foram testemunhas oculares, e pareceu-me bem agora escrever-te um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo. Bem, Teófilo quer dizer alguém que ama a Deus, e então, se você diz, eu quero encontrar o segredo, o propósito de Deus, o plano de Deus, você é um amante de Deus, você é Teófilo.
para que você possa saber a verdade sobre as coisas das quais você foi informado. Lucas 1, 3. Então agora você foi informado. E para aqueles que têm vindo aqui ao longo dos anos, e têm anotado em taquigrafia, fita, escrita à mão, talvez eles possam compilar uma narrativa e contar a história como ela realmente aconteceu. Mas deixe o orador completamente de fora, pois esta é apenas uma vestimenta que ele veste. Você nunca me viu mais do que eu vi você, pois estamos velados. Esta vestimenta de carne é um véu que ela atravessa. Eu vou te reconhecer, você vai me reconhecer, mas somos elevados ao enésimo grau de beleza comparados ao que você vê agora. Então, deixe de fora a primeira narrativa. Que nasceu do ventre de uma mulher. E conte a história da salvação. Como o indivíduo andando nesta terra como se estivesse vivo, pensando que está vivo e pensando que está acordado, de repente um dia Deus o atinge na cabeça como se estivesse e ele acorda. Ele não percebeu até então que estava dormindo. E quando ele acorda, ele não acorda em um berço, ele acorda em seu crânio, e se encontra completamente selado em seu crânio. Ele rompe o selo e sai. Agora está finalmente maduro para chocar e ele sai de uma tumba selada e da tumba de seu crânio. Então ele entende o que os profetas não podiam ver. Porque eles buscaram e indagaram qual pessoa, qual tempo foi indicado pelo espírito de profecia dentro deles, quando foi profetizado e predito os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Mas eles não conseguiram. Eles buscaram por todas as Escrituras e ainda assim não conseguiram encontrar por toda a sua busca aquele Cristo de quem eles falaram, e cuja vinda eles predisseram. Eles não conseguiram encontrá-lo. Ele não estava lá até que você tivesse a experiência. Então eu estou lhe contando a experiência antes que você a tenha, para que quando você a tenha você saiba que ela é verdadeira. Até que aconteça, continue, e sabendo que é um sonho, sonhe nobremente. Você pode mudar o sonho. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho, e todos os sonhos, todas as visões procedem de Deus. Então, se eu puder pensar em minha casa agora, esse é o sonho acordado. Bem, agora quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Eu sou. Esse é Deus. Então eu penso em outra coisa. Bem, quem está fazendo isso? Eu sou. Esse é Deus. Há apenas uma fonte de sonhos nas Escrituras, e todos os sonhos procedem de Deus, e Deus é Eu Sou. Então, se eu sei que estou sonhando, posso controlar a direção do meu sonho. Se eu não sei que estou sonhando, então sou o servo, o escravo da minha atenção, não seu mestre. Se eu sei que estou sonhando, posso direcionar minha atenção. Direcionando-a, posso controlar o sonho. Experimente e veja como funciona. Se hoje você é pobre, esse é um termo relativo, mas se você pensa que é, assuma que é rico, o que também é relativo. Mas assuma que você é, e permaneça fiel à sua suposição, sabendo que Deus é o sonhador e todas as coisas são possíveis para Deus, e você realmente cristalizará isso em seu mundo de sonhos. Você pode mudar o sonho e fazê-lo sair exatamente como você quer, qualquer sonho neste mundo, até aquele momento no tempo em que você desperta do sonho para encontrar a si mesmo Cristo Jesus, Deus desperto. Então, enquanto você estiver sonhando, sonhe os sonhos mais nobres do mundo. Se você não sabe que está sonhando, bem, então você não pode mudar isso. Você está perdido em sua própria criação. Mas se você sabe que está sonhando, você pode controlar a direção de sua atenção e, portanto, controlar o sonho. Todos os sonhos do mundo procedem de Deus. Então, esta noite, apenas assuma. Quando você assume algo, isso não é um devaneio. Você é informado no possivelmente maior livro depois da Bíblia, as obras de Shakespeare. Assuma uma virtude se você não a tem. Abstenha-se esta noite, uma noite. Parecerá mais fácil amanhã, e então na noite seguinte ainda mais fácil. No final, se você ousar assumi-lo e conter o impulso de voltar ao hábito, então sua suposição se solidificará em fato. Você ainda está sonhando e continuará o sonho até aquele momento no tempo em que Deus desperta em você como você, e ele é individualizado como você. Então você tenta.
Agora, entramos no silêncio, pois está é nossa noite de encerramento até 7 de janeiro. Pergunta: a história de como você reagiria a coisas que parecem exteriormente como tragédia? Então, isso comoveria de alguma forma? Resposta: Senhor, posso lhe dizer, retornando aqui ainda vestido como estou em uma vestimenta de carne e osso, não posso realizar totalmente minha herança divina. Ela não pode se tornar real, ou não ser totalmente realizada por mim enquanto eu ainda estiver usando isso. E enquanto estou usando isso, há relacionamentos como esposa, filhos, irmãos, irmãs e assim por diante, e as reações podem não ser tão intensas, mas ainda são reações neste nível. Se eu fosse completamente indiferente, ela seria tirada esta noite. Mas enquanto eu a visto, esta vestimenta que eu visto está relacionada a certos padrões na estrutura eterna de Deus e reage nesse nível. E então, estou identificado hoje com a América, e então reajo como um americano. Então, qualquer mágoa ou, eu diria, uma ameaça ao que considero um modo de vida que eu gosto, eu me encontro ainda neste nível reagindo. Mas minhas experiências que contei a vocês e tentei registrar sem embelezamento são exatamente como eu as experimentei, e são todas histórias de Jesus Cristo. Digo isso sem pestanejar, sem dobrar um joelho, sem de forma alguma me desculpar por isso, e todos eventualmente serão Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo é Deus acordado. Este é o sono imposto por Deus, despertar, e seu despertar, que é uma expansão além do que ele era antes, é Jesus Cristo. E todos são Deus, e ele será Jesus Cristo. Naquele dia seu nome será um, e o Senhor é um. Não pequenos Jesus Cristos inumeráveis correndo por aí. Apenas um ser, e um ser aparentemente composto de inumeráveis. É um mistério estranho. Como eu poderia dizer a alguém? Como nos é dito nas Escrituras, antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, você antes de Abraão e Abraão viveram 1000 anos antes? Antes de Abraão existir, eu sou. Bem, eu posso dizer agora mesmo, eu sei disso com mais certeza do que sei qualquer outra coisa. Antes que Davi existisse, eu sou. Pois o pai vem antes do filho e ele me chamou de pai, e eu sabia quando ele me chamou de pai, eu era. Ele nunca me chamou de pai por qualquer convicção da minha parte. Eu sabia. Portanto, isso não era antes que Davi existisse, eu sou? O pai de Davi nas Escrituras é Jessé e Jessé é eu sou. A palavra Jessé é qualquer forma do verbo ser. Eu sou. Ele me chama de pai, e nas Escrituras Jessé é o pai de Davi. E então aqui, aos 59 anos, sou mais velho que Davi, que antecedeu nossa era cristã em 1000 anos. Então, antes que Davi existisse, eu sou. E se Deus é a única realidade e todas as coisas vieram depois, e ele teve sucesso em seu propósito de me despertar como ele mesmo, então eu posso dizer: antes que o mundo existisse, eu sou. Então Provérbios 8, eu sou o primeiro dos seus atos antigos. Antes que ele criasse qualquer coisa, eu estava com ele como uma criança pequena. E então ele me desperta você, como ele mesmo. Isso tudo é obra de Deus e não há nada além de Deus. Pergunta inaudível. Resposta: não posso demorar muito. Mas, eu não dirijo um carro. Eu tenho um carro, mas é só para minha filha, mas eu não dirijo. Eu nunca dirigi um carro. Mas aqui estou eu dirigindo um carro, e sentado no banco de trás do carro, na extrema direita, está alguém cujo nome é Lee, e é uma mulher. E a parte que tem o sonho se vira para mim, o motorista do carro, e ela diz: o que Lee está esperando? E eu respondi: ela está esperando por morte. Bem, morte é o latim para morte. Eu disse a ela: só mais um quarteirão e Oswald, você pode ver o simbolismo. Ninguém pensou em nenhuma tentativa antes. Então, ela disse, de repente diante dela surgiu este enorme sino, o sino da liberdade, e o sino da liberdade começou a tocar. Bem, não há símbolo em nosso país reconhecido que realmente seja mais representativo do chefe de nosso país do que o sino da liberdade.
O que é mais representativo do nosso presidente do que o sino da liberdade? Ele deveria manter viva a liberdade que é nossa e não nos escravizar, é isso que ele deveria fazer. E nós o elegemos para o cargo para manter nossas liberdades. Então ela disse, sinos inumeráveis tocando de igrejas, por todo o país todos os sinos estão tocando. O carro se divide em dois, e enquanto o carro se divide em dois, de repente, como acontece em sonho, ele é remontado novamente. Mas a parte da frente onde estou dirigindo, está completamente protegida, e a traseira está completamente desprotegida. Na extrema direita daquela traseira do carro está Lee, e Lee está esperando por morto. Boa noite.